Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir a bênção, a graça do Espírito Santo de Deus, para que possamos compreender os seus ensinamentos, sua palavra, e mais do que nunca nessa semana maior, a Semana Santa, podemos refletirmos e interiorizar aquilo que Deus quer falar com a gente, aquilo que Deus quer de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje a gente vai refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. A traição de Judas e o seguinte, a ceia da Páscoa. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que eu medite, que eu anuncie e que eu ame. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me e eu vou-lhe entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata. Desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhe Jesus: ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: o mestre manda dizer-te, meu tempo está próximo, é em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12. Durante a ceia disse: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: sou eu, Senhor? Respondeu ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. A palavra de Deus hoje vai nos mostrar a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje vai nos mostrar a traição de Judas. Judas que se vendeu por 30 moedas. Hoje nós, enquanto seres humanos, fracos, pecadores, nos vendemos às vezes por pouco menos, não a respeito de uma traição, mas em alguns aspectos das nossas vidas, nós deixamos aquilo que nós aprendemos, o caráter, o bom senso para trás em nome de uma ideologia ou em nome de um ideal que não nos cabe. E Judas, no Evangelho de amanhã, vai falar que o diabo ele já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Então, no Evangelho de amanhã a gente vai ver que Satanás, ele usou, de Judas, ele colocou ali para Judas esse propósito de trair Jesus. E Judas, ele andava, como diz a tradição, ele andava com a sacolinha de moedas, muito provavelmente ele deveria ali ser o tesoureiro da equipe, do time. E naquela ceia, algumas traduções vão dizer, aqui Jesus diz que aquele que molhar comigo o pão, nessa fala aquele que pôr a mão no prato comigo, que é praticamente a mesma coisa, aquele que vai estar ali comigo comendo do mesmo pão, no mesmo prato que eu estarei comendo. E também em outras tradições, a resposta de Jesus a Judas é: tu o dizes. Mas Jesus já sabia, obviamente, nessa tradição ele fala assim, que seria Judas,
que seria Judas. Então Jesus já sabia que seria Judas. E o que acontece com a gente nos dias de hoje, né? Muitas vezes a gente sabe que aquela pessoa vai nos trair, a gente sabe naquela situação que nós estamos entrando não é bom para nós. A gente tem sinais, a gente tem ali momentos que nos diz que, olha, não vai por aí, que não vai ser um bom caminho para você. E aí muitas vezes a gente insiste e acabamos dando aí murro em ponta de facas, cabeçadas, né? E ao final das contas somos aí traídos. Mas quando a gente fala de traição, a gente logo pensa numa traição na parte amorosa, né? Entre marido e mulher, entre casais de namorados, noivos, etc. Mas existem também outros tipos de traição, né? A traição de um amigo, como foi no caso do evangelho de hoje, a traição de um pai com seus filhos, dos filhos com seus pais, né? Trair outra pessoa, ou seja, desdenhar da confiança daquela pessoa, não fazer jus àquilo que o outro confiou a nós. E muitas vezes nós somos os traidores, não é mesmo? Muitas vezes nós traímos a confiança de alguém. Somos falhos, somos fracos, somos pecadores. Por isso nós temos que estar a todo momento pedindo a graça de Deus para estar sempre no caminho do bem, sempre fazendo a sua vontade, tendo força, porque da mesma forma que o diabo já tinha colocado no coração de Judas para trair Jesus, com a gente não é diferente. Nós também somos seguidores de Cristo. E com certeza, o inimigo de Deus, ele coloca, não uma vez ou duas, mas várias vezes, no nosso coração, essa questão de negarmos a nossa fé, de trairmos a nossa fé, de não anunciar Jesus como nosso único Senhor e Salvador, de desdenhar da palavra de Deus. Muitas vezes o Satanás coloca essas situações nos nossos corações para nos desviar do caminho. E o que foi que aconteceu com Judas. E agora também fica uma reflexão a respeito do Evangelho na última ceia, né? Na verdade, ali na preparação da Páscoa. Judas foi quem traiu Jesus. Mas na hora que Jesus estava preso, Pedro também negou Jesus. E Jesus tinha bem mais intimidade com Pedro que com Judas, o Iscariotes. E aí? Quem é o pior nessa história? Judas, que entregou Jesus à morte? Pedro, que negou o seu grande amigo? Não dá para fazer esse juízo de valor. Mas, quando falamos em traição na Bíblia, logo vem a palavra, o nome Judas. Mas e Pedro? Será que Pedro também não traiu o mestre? Negando ele ali naquela noite? Será que isso também não é um tipo de traição? Olha, meu amigo, eu tô com você, pode contar comigo pro que der e vier, viu? Ó, tamo junto, hein? Mas na hora que as coisas apertam, pensando bem, não sei se eu quero te ajudar, não sei se eu tô a fim de ficar do seu lado, não. Na hora que Jesus estava ali, levantando multidões, né? Na hora que ele estava ganhando aquela fama que ele não queria, que ele não gostava, né? Tanto que muitas vezes ele pedia para não contar para ninguém, ele se afastava, ele ia orar no monte. Aí estava tudo bem, tudo ok, mas na hora que ele estava lá preso, todo mundo odiando, todo mundo querendo ver Jesus crucificado, aí o Pedrão, meteu marcha, caiu fora, nem conheço esse homem, né? Sai fora, vai que eu seja preso junto com ele aí. Não dá não, tô fora. É claro, né? Lá na frente tem a questão de Pedro, né? Das pregações de Pedro, que convertiam muitas pessoas, né? Na hora da sua morte, ele preferiu morrer, né? Ele disse: coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre, né? É claro
que Pedro teve essa oportunidade de arrependimento, de conversão, o que não aconteceu com Judas. Se Judas está no céu ou não, nós não sabemos. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Deus é misericórdia. O seu nome é misericórdia. Isso nós sabemos. Quem sabe um dia, né, saberemos a respeito disso. Porque, como eu já disse, no Evangelho de manhã, vai dizer que Satanás já tinha convencido Judas. Então, Judas foi usado por Satanás. Será que ele queria, no fundo ali do seu íntimo, da sua alma, será que ele queria mesmo fazer isso com Jesus? Quantas vezes, meus irmãos, nós pecamos e depois que nós cometemos aquele pecado, nós paramos, pensamos, refletimos, falamos, poxa vida, mas no fundo, não queria ter feito isso. Não era para eu ter falado isso pro meu amigo. Não era para eu ter tomado aquela atitude. Eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter falado diferente. Não é verdade? Quantas vezes isso acontece comigo? Quantas vezes? Mas o arrependimento que brota no nosso coração já é uma ação do Espírito Santo em nós, dentro de nós. Já é o Espírito Santo colocando em nós arrependimento, aquela dor, mas não dor de sofrimento, aquela dor de saudade. Como dói a dor da saudade, né? Só quem perdeu alguém sabe o quanto dói a dor da saudade, não é verdade? E quando nós pecamos, o que nós fazemos? Nós nos distanciamos de Deus. Ô, saudade que dá de Deus, né? Quando a gente peca, depois que a gente peca, que vontade de voltar para Deus de novo, né? Que vontade de ir para a igreja, que vontade de confessar, que vontade de rezar mais. Eu não vou fazer mais isso não. Que vontade, que saudade que dá de Deus depois que a gente peca. Algumas citações bíblicas vai dizer que Judas ele se matou, né? Mas se de fato o fez, imagine a dor que esse homem sentiu a ponto de se matar. A psicologia vai explicar pra gente. Antigamente a Igreja Católica ela não celebrava a missa de sétimo dia para quem tirava a sua própria vida, para quem se matava. Antigamente não podia celebrar a missa de sétimo dia para essas pessoas. Hoje não. Hoje já entende-se que para uma pessoa chegar a esse ponto, ela tem que estar num estado de sofrimento tão grande, mas tão grande, que ela por si só, seu intelecto não está raciocinando. E aí? Tá no inferno uma pessoa dessa? Quem somos nós para julgar? Deus é misericórdia. A gente vai viver isso. A gente vai viver isso. Amanhã nós começamos o Tríduo Pascal. Paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem for à missa amanhã vai ver que não tem a bênção final. Na sexta-feira santa é o único dia no ano que não tem a missa, não celebra a missa. Temos a Eucaristia, mas não celebra a missa. Agora, no sábado de Aleluia, sim. Aí é aquela missa que nós sabemos como que é, né? Para quem não conseguir ir no sábado de Aleluia, vá ao domingo. Mas não deixe de ir. Queridos irmãos, queridas irmãs, fiquem com Deus. Um excelente dia para vocês. Ainda dá tempo. Se você ainda não se confessou, confesse. Vai atrás da misericórdia. Vai atrás de Deus. Não se afasta dele, não. Que você tenha uma ótima Semana Santa. Que você celebre muito bem a sua Páscoa. Feliz Páscoa. Estivemos reunidos no amor de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.